13º vídeo dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Nós estamos falando da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Falamos da teoria, depois entramos nos artigos, paramos no artigo 3º. Vamos agora para o artigo 4º. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas, administrativas, legislativas e outras para a implementação dos direitos reconhecidos nessa Convenção, com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Os Estados-partes tomarão tais medidas no alcance máximo de seus recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional. Observe o que nós vamos falar agora. Há dois dispositivos diferentes aqui no artigo 4º. Olha, os Estados tomarão todas as medidas apropriadas, administrativas, que é o executivo, legislativas e outras. Essas outras aqui, judiciárias ou não estatal, para a implementação dos direitos reconhecidos nessa Convenção. Estamos falando aqui de direitos, daqueles direitos de aplicação imediata. Agora, com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos econômicos, sociais e culturais são direitos de segunda geração, são direitos de implementação programática, são direitos de implementação progressiva. Então, neste caso, os Estados-partes tomarão tais medidas no alcance máximo de seus recursos disponíveis. O máximo que ele puder gastar nesses empreendimentos, ele deve gastar. Se ele pode gastar, o Legislativo liberou de 5% a 10%, ele vai gastar 10%, o máximo disponível de seus recursos. E, quando necessário, no âmbito de cooperação internacional. Pode haver acordos bilaterais, acordos multilaterais internacionais para que esse desenvolvimento econômico, social e cultural ocorra dentro do país. Artigo 5º. Os Estados-partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais, ou, conforme o caso, dos familiares ou da comunidade, conforme os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela criança, de orientar e instruir apropriadamente a criança de modo consistente com a evolução de sua capacidade, no exercício dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Nós temos que prestar atenção no seguinte. Você lembra que eu falei daquele tripé, daquele triângulo? Deveria haver o equilíbrio? Eu falei no vídeo passado, entre Estado, pais e criança. Era um triângulo. Então, esse artigo 5º vem dizer o seguinte, que os Estados-partes respeitarão. O Estado, ele é hipersuficiente, enquanto o pai, indivíduo, é hipossuficiente. Portanto, o Estado tem poder para coagir, exercer até a força, se quiser, mas ele deve respeitar as responsabilidades, os direitos e deveres dos pais. Então, ele vai ali ficar fiscalizando, entre aspas, de longe. Se o pai violou uma norma, aí sim o Estado vai agir. Não só os pais, mas tutores e pessoas legalmente instituídas para esta função. Continuando, segue a partir de agora o resumo dos direitos preceituados na Convenção de 1989. Então, nós vamos fazer um resumo com palavras-chave até o 40, que é a primeira parte. De todos os direitos. Se a gente for ler, a gente vai perder tempo com coisas que não caem em prova. Então, segue o resumo desses direitos. O direito da criança à vida, à máxima sobrevivência e ao desenvolvimento. Lembra que aquela crítica que eu falei sobre o aborto? Bater não pode, agora matar pode. Está protegido pela Convenção. A vida, a máxima sobrevivência e o desenvolvimento. Depois, esse é o artigo 6º. O direito da criança ao registro após seu nascimento, ao nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, de conhecer seus pais e ser cuidada por eles. Na medida do possível, há casos em que a adoção ela impede, quando a criança é dada a adoção, perde o contato com os pais. Então, nesses casos, fica mais difícil. Mas nacionalidade, registro de nascimento, isso deve estar protegido. O direito da criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares. Uma criança deve ter protegido a sua identidade. Como será feito? Será feito registro de nascimento, será feito registro ali na maternidade, no hospital, e tudo isso deve ser preservado para que não se perca a identidade nem a nacionalidade. O direito da criança de não ser separado dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando tal separação é necessária ao interesse maior da criança.
Cuidado se isso aqui cair em prova, portanto, que o direito da criança de não ser separada dos pais não é absoluto, não é um direito absoluto, porque há situação em que a separação é para a própria proteção da criança. Os pais abusam da criança, os pais agridem, os pais cedem, então vai ser separado, uma separação forçada. Para proteger a criança, o dever dos estados de facilitar a reunificação familiar, permitindo que viaje para os seus territórios ou para fora dos mesmos. Esse é o artigo 10º. Em caso aqui de pai morar em outro país e por um motivo ele foi trabalhar fora, o Estado, o país, deve facilitar a concessão de passaportes, no caso, para promover a reunião familiar. Isso está previsto aqui nessa convenção. Observe que o Brasil, ele põe na sua Constituição, ele coloca dispositivos para facilitar essa situação. Ainda, nós temos o dever de combater a transferência ilícita de crianças para o exterior e a retenção ilícita na mesma no exterior. Os países que aderirem a essa convenção, eles devem combater, eles têm a obrigação imediata de combater a transferência ilícita de crianças, seja por legislação, seja pela fiscalização nos aeroportos, nos portos, seja ainda em colocando mesmo forças militares ou civis para uso, para combater, para prevenir, para prender grupos, para investigar grupos que fazem esse rapto, essa transferência. Dever de respeitar os pontos de vista da criança e o direito da criança de ser ouvida em qualquer procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito. A criança deve ser ouvida. Não é só porque a criança não mente, mas porque está previsto. O seu ponto de vista ele deve ser ouvido e deve ser interpretado. Qual é o seu ponto de vista a respeito de uma decisão? Está protegido por essa convenção. O direito da criança à liberdade de expressão. E esse direito está ligado ao próximo direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Ela tem que ser livre. O Estado deve promover isso, deve ter dispositivos, seja legais ou administrativos, ou até mesmo judiciais, para garantir esse direito à criança. E para fins de prova, guarde isso: liberdade de pensamento, liberdade de consciência, de crença, liberdade de expressão, os mesmos direitos garantidos aos adultos, lá no artigo 5º, também é garantido às crianças. O direito da criança de liberdade de associação e a liberdade de reunião pacífica. Mas alguém vai perguntar como isso acontecerá ou acontece? Só para ilustrar, nós temos aqui uma imagem de algumas manifestações de crianças no Brasil por saúde, por corrupção, entre outras. Então, essa participação de criança ela deve ser protegida conforme a convenção, conforme outros dispositivos nacionais. Depois disso, nós temos o direito da criança, o artigo 16, o direito da criança à proteção da lei contra a interferência arbitrária e ilícita em sua privacidade, família, lar ou correspondência, ou direito de não estar sujeito a atentados ilícitos à honra e à reputação. Olha, veja a honra, a imagem, no caso da privacidade da criança, o mesmo que é garantido aos adultos, também à criança. Direito de não ter interferência arbitrária e ilícita na sua privacidade, de colocar suas fotos na internet, isso tudo deve tomar esse cuidado. O direito da criança de acesso às informações e dados. Olha, acesso à informação. Lembra da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação? Olha o que está dizendo. O direito da criança de acesso às informações e dados de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente os voltados à promoção de seu bem-estar social, espiritual, moral, saúde física e mental. Aquela lei está principalmente voltada para os adultos, mas aqui nós temos um dispositivo aqui na convenção que garante também a todas as fontes de dados, informações e dados, seja eles quais forem, seja dados e informações abertos ou fechados. A criança também tem o direito a essas informações. Depois desse nós temos agora sim, reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm responsabilidades comuns e primordiais na educação e desenvolvimento da criança e de que os interesses superiores da criança constituirão sua preocupação básica. Preocupação básica, preocupação particular, principal preocupação dos pais são os interesses superiores da criança.
o reconhecimento de que ambos têm responsabilidades comuns e primordiais na educação e desenvolvimento da criança. Ambos. Um não pode se esquivar dizendo que deixou para o outro a responsabilidade principal de cuidar do filho. Em caso de a criança estar sofrendo abuso e violência, recentemente nós tivemos na nossa região um caso em que o pai foi preso por ser acusado de violentar a filha e a mãe foi presa por ser conivente. Então, ambos têm a responsabilidade. O direito da criança de proteção contra todas as formas de violência e abuso está protegido, nós já falamos isso aí várias vezes. O 20, direito da criança de proteção especial e assistência quando privada da sua família. Então, portanto, neste caso também aqui do artigo 20, é muito comum a gente ver os pais presos e não há quem cuide. E nesse caso ela vai para um abrigo, vai para adoção. Então, quem estiver responsável pela proteção por essa criança, ela tem ainda a proteção e assistência. 21. Sempre que a adoção for reconhecida ou permitida, os Estados-partes atentarão para o fato de que a consideração primordial seja um interesse maior. Neste caso do artigo 21, estamos falando aqui do interesse maior da criança. O interesse maior não é da adoção, o interesse maior não é do pai, do casal estrangeiro que quer adotar. O interesse maior não é do casal rico que vai adotar. Não, o interesse maior é da criança, não é dos pais, não é da família que vai adotar. O interesse maior é da criança. Para a prova, adoção, o interesse maior tem que ser sempre da criança, o que é melhor para a criança. Os direitos das crianças refugiadas está previsto no artigo 22. Direitos da criança portadora de deficiências ou mentais, previsto no artigo 23. Direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e serviços médicos. Lembrando que a criança tem preferência entre um adulto e uma criança numa mesma situação de emergência, vai se atender a criança. As duas, a mesma situação, atende a criança, ela tem prioridade. Crianças refugiadas, no artigo 22 aqui, em caso, esses países onde a guerra, geralmente as pessoas, conflitos armados, conflitos civis internos, então a criança refugiada deve ter protegida. O direito das crianças portadoras de deficiência física ou mental também protegidos. Isso já está na legislação interna também. Direito da criança de gozar o melhor padrão possível de saúde e serviços médicos, como já foi falado. O 25, direito da criança internada a exame periódico de avaliação do tratamento ao qual está sendo submetida e de todos os demais aspectos relativos à sua internação. Observa-se, então, portanto, que até mesmo a Convenção se preocupou com a criança internada. Se disser na prova que isso está previsto, guarde aí. 26. O direito da criança de usufruir da previdência social, inclusive do seguro social. Observe que esse direito que é comum aqui àqueles que trabalham, está previsto aqui na própria na Convenção. O que ocorre no direito brasileiro é que as crianças, no caso, elas são dependentes e como dependentes participam da previdência do seguro social. O direito da criança a um nível de vida adequado, isso nós já falamos lá no preâmbulo. O direito à educação, muito tranquilo, aos objetivos da referida educação, está no artigo 29. O direito das crianças pertencentes às minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, bem como o direito das crianças de origem indígena de ter sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião e utilizar seu próprio idioma. Nos países africanos principalmente, onde há várias etnias no mesmo país, essas minorias estão protegidas. No nosso direito, no caso do Brasil também, as minorias étnicas, religiosas, os grupos indígenas, todos eles devem ser protegidos e a sua língua, a sua cultura também protegida, o seu idioma. O direito da criança ao descanso e ao lazer. A criança, ela deve, seja a criança que somente estuda, seja aquele jovem aprendiz que está sendo preparado para o trabalho, todos eles têm direito a descanso e ao lazer, não pode ser privado. O direito da criança à proteção contra a exploração econômica e o trabalho perigoso. No Brasil,
A Constituição Federal ela trouxe esse dispositivo, proibido qualquer trabalho a menor de 18 anos, salvo a partir ou melhor, a proteção contra o trabalho perigoso para menores de 18 anos. E o trabalho é permitido trabalho simples a maior de 16 e aprendiz a partir dos 14 anos. Ainda nós temos a proteção contra a exploração econômica. Acontece lá no Nordeste, nos canaviais, exploração econômica das crianças, do trabalho difícil. Ainda o direito da criança à proteção contra o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas, seja no caso das escolas, de propaganda, de campanhas, entre outros. O direito da criança à proteção contra as formas de exploração e abuso sexual, nós já falamos na primeira parte do vídeo. A prevenção de sequestro, venda ou tráfico de crianças, isso é lógico, está protegido pela Constituição, pela Convenção, e o artigo 35 especifica essa situação. O direito da criança à proteção contra as demais formas de exploração que sejam prejudiciais a qualquer aspecto do seu bem-estar. A criança está em desenvolvimento, ela é vulnerável, ela é hipossuficiente, portanto deve estar protegida de qualquer forma de exploração que prejudique o seu bem-estar. O direito de proteção contra a imposição de tortura e de outros tratamentos e penas cruéis, desumanas e degradantes, inclusive da pena de morte. Isso é claro, isso aqui é muito tranquilo. A criança de modo alguma irá à pena de morte. A criança não irá presa. Penas cruéis, muito pior. Existem países em que há crianças e adolescentes, determinados crimes, elas vão para a cadeia, mas conforme a convenção, não pode ser presa. O direito da criança de não ser privada da sua liberdade de forma arbitrária e ilegal. O direito da criança de ser tratada com humanidade quando privada da sua liberdade, nos casos dos países onde é admitida a prisão. É lógico que adolescentes do Brasil podem ser apreendidos, e como apreendidos, eles vão para algo semelhante às nossas cadeias. E muito mais do que o direito dos presos, a criança deve ter tratado com humanidade no caso dessa privação da sua liberdade. O direito da criança às proteções legais relativas à privação de sua liberdade, tudo aquilo que é garantido aos presos, muito mais às crianças. Visita, acompanhamento, de assistência psicológica, assistência pedagógica. No caso do artigo 38, o direito da criança, em caso de conflito armado, de que sejam respeitadas as normas do direito internacional humanitário aplicável. Nós falamos sobre isso. O direito humanitário previne, protege as crianças em caso de conflito armados, de guerra. No caso de crianças serem feitas como reféns, no caso de abusos, protegem penas cruéis aos soldados, combatentes que violarem essas normas. O artigo 39, direito da criança a medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social no caso de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso. Nesse caso aqui de 39, as crianças que forem abandonadas pelos pais, exploradas de qualquer forma, seja exploração no trabalho, seja exploração sexual, essas crianças estão protegidas de forma que o Estado deve promover totalmente a recuperação física e psicológica. Ele deve esforçar-se ao máximo para dar assistência total para que essas crianças tenham condições de recuperar, de sair dessa situação e prosseguir na vida. O artigo 40 ele fala dos princípios da justiça juvenil. Aqui encerra-se a primeira parte, a mais importante para a prova. Essa primeira parte vocês devem ficar atentos, porque as questões podem sair daí. Mas esse artigo também, o 41, ele fala que as normas mais benéficas não serão revogadas pela Convenção. Então, esse aqui eu achei muito interessante, deixei para comentar separadamente. Vamos supor que essa Convenção, ela, pelo modo como ela é escrita, ela retira um benefício maior que uma lei nacional está trazendo para a criança. Então ela já trouxe os dispositivos para prevenir isso. As normas mais benéficas não serão revogadas por essa convenção.
Então, se houver uma norma melhor, que protege mais a criança e adolescente, vai vigorar aquela norma e não o texto dessa convenção. Agora, na parte 2, fala do comitê. Nós só precisamos saber que o comitê estará integrado por 10 especialistas de reconhecida integridade moral. Primeira coisa, integridade moral. Deve ser uma pessoa íntegra. Não pode ser uma pessoa que está ligada a situações imorais, como, por exemplo, pedofilia, pessoas suspeitas de abuso. Além da moral, ela deve ter competência nessa área, cobertas pela presente convenção. Não será, portanto, qualquer pessoa. 10 especialistas, guarde essa palavra, que é a primeira vez que nós temos aqui o especialista. 10 especialistas de reconhecida integridade moral e competência nas áreas cobertas pela presente convenção. Os membros deste comitê serão eleitos pelos Estados-partes, dentre seus nacionais, e exercerão suas funções a título pessoal. Não é o Brasil que estará lá. O Brasil vai escolher seu representante, mas ele não está lá a título nacional, em nome do Brasil. Ele está a título pessoal, tomando-se em devida conta a distribuição geográfica equitativa, bem como os principais sistemas jurídicos. Então, esse é o comitê, muito tranquilo para a nossa prova. Se cair, saber que cair na prova 10 especialistas de reconhecida integridade moral e competência, são escolhidos pelos estados, partes, de forma equitativa, e o estado menor terá menos representantes do que o estado maior. E ainda a distribuição geográfica, e bem como pelos principais sistemas jurídicos. Importante para a prova, especialistas, e também nós veremos 4 anos, o mandato. O mandato dos membros do comitê são 4 anos, como nós já vimos. Nós vimos aqui no primeiro vídeo que para monitorar o respeito à convenção foi criado o comitê, composto por 10 especialistas, e o mandato era de 4 anos. Então, essas informações repetidas, já falei sobre isso, mas se cair sobre o comitê, isso é importante. E ainda, o sistema de relatórios. Os estados-partes enviam relatórios para o comitê e este vai analisar e ainda propor qualquer solução. Lembrando que o terceiro protocolo facultativo de petição individual não foi ratificado ainda pelo Brasil. Nós temos ainda a parte 3, ele traz posições regulamentares ao próprio instrumento. Dificilmente cairá alguma coisa na prova. Mas só por exemplo, o artigo 43 diz que a presente convenção está aberta de todos os estados. Então qualquer estado, qualquer país que quiser aderir à convenção será bem aceito. E ainda não será permitida nenhuma reserva incompatível com objeto e propósito da presente convenção. Alguns países podem fazer reservas, sim, mas por exemplo, se o país quiser fazer uma reserva e não acolher na sua convenção, punição para o caso de abuso sexual, de forma alguma será aceito. Então, pode ter reserva sim, no caso da comunicação, no caso até da instituição do comitê, mas com o objetivo da convenção, nenhum país pode ter reserva alguma. E o artigo 51, para encerrar esse vídeo, ele veda a possibilidade de acontecerem reservas quando da ratificação pelos Estados-partes. Não permite, quando da ratificação pelos Estados-partes, quaisquer reservas que firam as finalidades e objetivos da Convenção. E se houver alguma reserva, haveria a retirada da mesma por meio de uma notificação ao secretário-geral da ONU, sendo sua entrada em vigor a partir do seu recebimento pelo secretário-geral. O que isso quer dizer? Não permite reservas que firam a finalidade e objetivo da Convenção. Essa é a parte mais importante. Agora, nós temos ainda, se tiver uma reserva, ela será comunicada ao secretário-geral da ONU e iria entrar em vigor essa convenção a partir do recebimento pelo secretário-geral. O secretário-geral vai ter que julgar se é possível essa reserva. Sendo ele julgou positivo, então ela entra em vigor a partir do recebimento pelo secretário-geral. E aqui então, pessoal, nós terminamos mais esse vídeo, mais um assunto. Eu aguardo vocês no próximo. Muito obrigado, valeu!